transmissão sem fio. Ele foi um dos pais da radiação, da radialização, na verdade, de comunicação. E também eu acho que a gente vai estudar ele mais em ciências mesmo, mais para frente. Eu não... Professor, quanto é que uma das coisas presentes que ele meio que fez o invento, que é da energia alternada, o senhor, uma das coisas provavelmente tem na casa do senhor, tipo, certamente que sim, que é um exemplo, a geladeira, o fogão, a maioria dos eletrodomésticos, a lâmpada, tipo assim, a lâmpada mais atual, essas coisas assim. O celular mesmo, se eu não me engano. O celular mesmo, tem várias coisas, professor, na casa que Mas a energia do cabo do carregador do celular é energia contínua mesmo. Ó, Sim, porque essa a aula já está ficando contínua, complicada demais para mim. Essa aula já tá ela é usada com complicada menos watts, professor. É menos watts igual o carregador de celular. Agora, a alternada ela é para suprir maior quantidade de energia. Por isso que usa em eletrodomésticos. Agora, por isso que a energia contínua é nas tomadas. Entendi. Mas assim... Professor Caio, vou falar uma coisa que vai deixar o senhor bem intrigado, que eu fiquei intrigado, eu acho que todo mundo ficaria intrigado. Eu é porque eu ainda não sou adulto e ainda não pago imposto, mas quando eu começar a pagar imposto eu vou ficar intrigado. Uma das coisas que era para ser de graça, professor, se tivessem financiado os projetos do Nikola Tesla, se tivessem dado o verdadeiro valor que tinha que ter dado, a gente ia ter energia de graça hoje em dia, não ia precisar de pagar energia. Não, mas isso aí não é bom para o capitalismo. Você está muito socialistinha, você não acha não, Luiz Paulo? Não, as coisas têm que ter preço, as coisas têm que ter... Olha, como é que as pessoas não vai... Olha a Enel aí, como é que ela vai ficar rica se não cobra energia da gente? Caio, É a capitalista. mesma coisa que cobrar por água. Tá certo. Então, gente, vamos... Hoje eu trouxe até uma paródia aqui para vocês. Deixa eu só me lembrar aqui com vocês o que nós temos registrado aí. Nós conversamos que na aula passada, nós conversamos que no período... o período regencial, que é esse período que não é mais primeiro reinado, mas também ainda não é o segundo reinado, né? É marcado por uma série de revoltas, não foi isso que a gente conversou na aula passada? Sim. Entendeu? Aí eu trouxe uma paródia aqui, uma paródia para a gente, então... porque na verdade, eu até confesso para vocês, Gustavo, não, essas revoltas não é um conteúdo tão relevante para o estudo. Mas em todo quanto é livro de história, você vai ver lá a Sabinada na Bahia, a Revolta dos Malês na Bahia, a Guerra dos Farrapos lá no Rio Grande do Sul. É meio que só para citar mesmo esses fatos, né? Essa situação de que foram muitas revoltas, apesar de serem pequenas, mas foram muitas, né? Então, ou seja, fervilhou revoltas para tudo quanto é lugar aqui no Brasil, mas elas não tiveram tanta relevância e tanta significação para a história do país, né, porque não alterou tanta coisa assim, exceto a Farroupilhas, que nós tivemos um períodozinho, né, curto aí, que o Rio Grande do Sul ele se estabeleceu como separado do Brasil. Né, mas aí foi coisa rápida mesmo, a coisa foi retomado o território, né, dessa forma aí. Então eu queria começar com vocês hoje, né, com essa paródia, né, e depois a gente segue para a gente conversar mesmo e a gente dá nome para os regentes, né, para dar nome e dar datas para esse período desses 9 anos aí, ó, esses 9 anos entre o regime a regência de Dom Pedro I e a regência de Dom Pedro II, né, começando aí, certo? Deixa eu transmitir aqui para os senhores, para as senhoras e para as senhoritas. Então tá lá, olha. A música é uma música do Ney Matogrosso. Ela é o Vira Vira, né? Não sei se vocês conhecem essa música. A música do tempo dos seus, talvez até avós, eu acho já, né? O regencial foi bem agitado, revoltas teve para todo lado. No Rio Grande do Sul teve a Farroupilha e a Juliana. Foi Santa Catarina, quebra geral. Esse é o hit das revoltas do período regencial. Quebra geral. Esse é o hit das revoltas do período regencial. Males e Sabinada foi na Bahia.
Para, teve a cabanagem, e lá no Maranhão teve a balaiada, mas a população que vai ser derrotada, quebra, quebra geral. Esse é o hit das revoltas do período regencial, quebra, quebra geral. Esse é o hit das revoltas do período regencial. O regencial foi bem agitado. Revoltas teve para todo lado. No Rio Grande do Sul teve a Farroupilha e a Juliana foi Santa Catarina. Quebra, quebra geral. Esse é o hit das revoltas do período regencial. Quebra, quebra geral. Esse é o hit das revoltas do período regencial. Males e Sabinada foi na Bahia. Para, teve a cabanagem, e lá no Maranhão teve a balaiada, mas a população que vai ser derrotada. Conseguiram ouvir? Sim. Sim, professor Caio. E aí, vamos cantar também? Sim, professor. Vamos lá, todos Professor nós? Caio, eu tava vendo no Instagram do colégio, se eu não me engano, foi a professora Rosimar, tinha postado que o senhor tava lá cantando também uma paródia com, acho que é os alunos do nono, se eu não me engano. Era sobre a ditadura, né? Justamente. Ontem, eu usei paródia ontem e hoje. Quando eu sou mais ou menos assim, quando eu preparo uma metodologia de aula para uma turma, é quase que para todas também vai ter aquele tipo de metodologia, entendeu? Então, é uma questão que a gente costuma fazer e dá certo, né? Pessoal, então, vamos lá? Ah. Abrindo seus microfones aí, fica liberado, fica feliz e vai dar certo. O regencial foi bem agitado. Revoltas teve para todo lado. No Rio Grande do Sul teve a Juliana. E não. Desculpa. Vamos começar de novo. Professor, ninguém tá tendo animação para cantar, professor. Eu Ninguém tô solta a vendo. voz. Eu acho que não é uma música que vocês não conhecem, né? Assim, não é uma música comum para vocês, pelo jeito, né? Então vamos só no refrão. Quebra, quebra geral. Esse é o hit das revoltas do período regencial. Quebra, quebra geral. Esse é o hit das revoltas do período regencial. Vamos lá, todo mundo junto. Abrindo o áudio aí. 1, 2, 3 e... Quebra, quebra geral. Esse é o hit das revoltas do período regencial. Quebra, quebra geral. Esse é o hit das revoltas do período regencial. Quebra, quebra geral. Esse é o hit das revoltas do período regencial. Quebra, quebra geral. Esse é o hit das revoltas do período regencial. O regencial foi bem agitado. Revoltas teve para todo lado. No Rio Grande do Sul teve a Farroupilha e a Juliana foi Santa Catarina. Quebra, quebra geral. Esse é o hit das revoltas do período regencial. Quebra, quebra geral. Esse é a revolta do período regencial. Males e Sabinada foi na Bahia. Para, teve a cabanagem, e lá no Maranhão teve a balaiada, mas a população que vai ser derrotada, quebra, quebra geral. Esse é o hit das revoltas do período regencial, quebra, quebra geral. Esse é o hit das revoltas do período regencial. Muito bem. Beleza, professor. Cantei demais. O que é isso? É chique. Então, agora vamos só dar uma olhadinha aqui nesses elementos que eu estou chamando atenção para vocês. A gente vai mais... deixa eu só abrir o texto para a gente seguir no texto. Cadê o texto? Está aqui? Não, não está aqui. Professor, hoje o senhor está tão capitalista, fazendo propaganda até para Alegra, professor. Não, isso... O computador já na Alegra, já. Isso é... Eu acho que eu perdi aqui o professor Caio tá com o capitalismo não é nem no sangue, né? No corpo, na pele, o capitalismo.
Não, até que eu sou civilizadinho. Eu ainda faço compras na feira dos produtores rurais aí do município. Se eu fosse capitalista, Professor, eu pedia delivery do Pão de Açúcar, né? Professor, tem uma pergunta. O senhor ainda é católico? Ou o senhor já escolheu religião ou é Não, ateu? não, ateu também não, mas não sou religioso, não. Esse é Entende? mais nesse sentido, eu não estou fazendo... Olha só, meninos, então vamos aqui para o ponto, né? O que foi o período regencial? Foi o período na história do Brasil entre os anos 1831 até 1840. Então, marcado pela deposição de Dom Pedro I. A gente colocou naquela hora passada, eu fui digitando, a gente foi escrevendo, né, direitinho lá. Aconteceu que Dom Pedro ele foi entrando num declínio, né? Ele foi enfrentando vários probleminhas aqui. Teve o Né? negócio das garrafas, né, professor? Então, esse foi a gota d'água, né? A garrafa d'água. Sim. A última da garrafada, né? Esse foi o último ponto que, no caso, não deu certo. Dom Pedro, ele abdicou do trono, né? Com esse evento. Então, assim, teve vários problemas internos, não estava tendo o apoio que teve das elites, o apoio que ele tinha tido lá para fazer a independência, né? Então, assim, ele foi perdendo a situação e começou a ser criticado fortemente. Aí, lembrar dos crimes? Do crime, quer dizer? Então, o Líbero Badaró, que era o dono do jornal, o jornalista, então ele foi assassinado. E um dos únicos motivos para o assassinato dele poderia ser ele ter falado do mal do Dom Pedro I, né? Publicando coisas denunciando o autoritarismo do Dom Pedro I. Então, ou seja, ficou-se a suspeita, aí ele foi perdendo esse apoio das elites, dos próprios ministros dele. O Brasil perde lá na Guerra da Cisplatina, ou seja, perde o território do Uruguai, que era anexado ao Brasil, né? Então, enfim, o Dom João VI morre lá em Portugal, aí ele havia sido aclamado, né? Dom Pedro IV de Portugal. Só que essa historinha aqui, Gustavo, você e seus colegas membros, todo mundo aqui, essa historinha aqui é um pouco controversa, né? Porque por mais que ele foi aclamado Dom Pedro IV de Portugal, a monarquia em Portugal não estava resolvida. Aquela revolução do Porto, que fez com que o Dom João fosse para lá, ele foi para lá para brigar pelo trono, mas ele não conseguiu unificar a Portugal de jeito nenhum. Entendeu? Ele continuou lá, rei e tal, mas sem poder, porque os liberais já tinham tomado. E outra, quem estava lá governando era o Dom Sebastião da Espanha, primo do Dom João VI. E ele não entregou o trono para o primo dele de boa. Então ficou Então assim, não tinha nada resolvido, né, professor? não estava resolvido. Ele podia até ter um reino. Tinha um grupinho que Dom João é meu rei, mas quem era o rei de verdade era o Dom Sebastião. E quando Dom Pedro foi para lá, ele foi ainda brigar por isso, né? E ficou pouco prazo, ele morreu em 1834. Ele foi em 1831 para Portugal, e aí ele nem foi brigar pelo trono dele, mas brigar para a possibilidade da filha dele, que era Maria II, ser a rainha, né? E ele morreu e essa questão ficou ainda em aberto lá, o Dom Sebastião manteve o seu governo, né? Porque quando o Dom João veio para cá, então, a Espanha e Portugal, né? Porque vocês já viram um mapa, não já, gente? Espanha e Portugal, parece que Portugal nem era para ser Portugal, vamos se dizer, né? Vamos olhar o mapa aqui, só um pouquinho, rapidinho, que eu quero mapas. Portugal. Porque teve toda aquela questão que nós estudamos lá no 7º ano, né? Então, o processo de... Cadê? Aquele processo de unificação, que era o povo castelhano, né? A terra de Castélia. Olha só. Então você está vendo, aqui está, olha Portugal. Espanha, dá para entender que seria só uma coisa só, seria só Espanha, né? Como que sobreviveu, né, professor? Tranquilamente. E aí, o que acontece? Portugal foi abrindo o seu território aqui, né? Ele era todo esse pedaço aqui, e depois foi separando, até que fechou nesse cantinho aqui, e aqui está pronto. Então, teve a Revolução do Porto, capital de Portugal é Lisboa, está aqui, né? Então, teve a Revolução aqui no Porto, e essa Revolução ela se esparramou. Mas o rei de Espanha era o rei daqui, enquanto Dom João estava aqui no Brasil, né? E, professor, claro, lembrando que ainda na Espanha ainda teve muitas tentativas de colocar como república. Só que aí, por muitas revoluções, hoje é uma monarquia constitucional. Hoje ainda tem um rei lá, né?
Ainda está mantendo. Mas aqui na Espanha nós temos vários, nós temos várias Espanhas dentro da Espanha, até com outro idioma, né? Tem um pessoal aqui de Barcelona, por exemplo, que Barcelona está muito próximo da França, e aqui nós temos um povo aqui, os catalãos, da Catalunha. É um povo dentro do território da Espanha, entendeu? É um estado, inclusive. Tem língua própria, tem uma série de coisas aí que está dentro do estado da Espanha. Então, e essa Catalunha, ela tem aqui tanto gente que fala francês quanto gente que fala espanhol, que está bem aqui nessa divisa. Enfim, é um local. Mas aqui, veja bem, gente, de todos os lugares da Europa, olha só, você tem aqui toda a Europa, né? Qual que é o lugar que mais tem forma de interação? Olha aqui, a Espanha. Está vendo esse biquinho aqui que então, da África para a Europa, a passagem é por aqui. Então, a pessoa já entra pela Espanha. Então, assim, aqui no sul, nós temos muita questão daquele califado, né? Tinha uma questão de uma invasão aqui árabe nessa região do sul da Espanha. Depois foi tão... E até nessa região, né, professor, é um dos motivos até do pioneirismo de Portugal na navegação, né? Essa região aí perto da Ásia, né, vamos dizer assim. Porque para o pessoal aqui da Itália sair, olha só, eles tinham que passar por aqui, pedir bênção para atravessar isso aqui. O pessoal da Grécia. A França até que tinha saído aqui, né? Mas, enfim, tínhamos alguns bloqueios, né, estabelecidos aqui pela Inglaterra da navegação dessas águas por aqui. E aí, claro, deu chance para Portugal. Está vendo aqui, ó, bem pequenininho, Luiz Paulo, ó, essas terras aqui, ó, eu pesquisei Portugal no Maps, né? Aí todas essas ilhas aqui, olha só, estão marcadinhas, né? Por ser de Espanha, de Portugal, ok? Aqui no arquipélago. Tá. Caraca, bom. Professor. Ô, professor, eu tava lá analisando uma coisa aí no mapa, que, tipo assim, Portugal, ele é muito pequenininho e ele conseguiu dominar o Brasil, que era um país, tipo, muito imenso de grande, né? Então, isso também é muito... Sem escala, sem mexer na escala nem a nada, Amazônia dá 10 milhões de Portugal. Com certeza. O estado de Goiás, dá uns 4 Portugal, mais ou menos, né? Ô, professor Caio, a minha dúvida, eu tenho uma dúvida aqui. De 1831, porque eu estou começando a tentar gravar a data na minha mente. De 1831 a 1840 foi o período regencial, né? Período regencial. Então, que no caso, o que estava acontecendo nessa época? Estava acontecendo que... O ponto nós estamos falando aqui agora. Dom Pedro foi, então, ele abdicou do trono brasileiro, foi para Portugal, né? Aí eu só estou fazendo aqui uma acréscimo falando da história dele em Portugal, porque aí acabou a história dele para a gente, né? Não faz nenhuma diferença. Ele abdicou do trono, então pronto. Né? Aí já tinha um rei aqui, que era o Pedritinho agora, né, o Luiz Paulo, porque é o filho dele. Só tinha 5 anos de idade, né? Tinha então, o Pedrito, aí virou o Pedritinho. Então, Dom Pedro II. Aí ele não podia governar porque só tinha 5 anos de idade. E aí já tinha na Constituição do Dom Pedro, né? Aquela Constituição de 1824 já estava escrito, dentro de uma necessidade, formaria-se regência, entendeu? Porque existia esse perigo existia, né? Então, aí nós temos as revoltas aqui por conta dessa situação, do Dom Pedro ter ido embora para Portugal. Por conta dessa situação, nós tivemos as várias revoltas aí que nós cantamos na paródia aqui. Então, professor, a revolta professor, porque aí o povo deve ter pensado, o que estava governando a gente aqui, que estava pondo a rédea, saiu. Agora ou é nunca. Então, então, olha aqui, revolta de Malês, 1835, na Bahia. O que eles queriam? Na Bahia, quase todas as revoltas foi nesse sentido racial, né? Então, queria lutando contra a discriminação, lutando pela liberdade escravocrata, né? Lutavam contra a imposição do catolicismo. Por quê, Gustavo? Porque a maioria desse povo a Igreja Católica era oficializada aqui no Brasil. E também, como a gente até disse no tal, eles não podiam se manifestar nas ruas, né, professor? A própria religião. Pois é, mas aqui nós estamos falando da Bahia, essa revolta malesa, especificamente porque o que eles tinham contra o catolicismo específico? Pensa aí na questão da origem deles, né? Qual que é a religião que de fato eles queriam... A Umbanda, né, professor? Entendeu? Que por muito tempo foi julgado como só a macumba, só a coisa ruim ali, só satanismo.
Quem dera se fosse há muito tempo, né? Porque até agora, tipo, ontem, antes de ontem, numa aula no segundo ano aqui, eu falei de candomblé, só citei, você precisa ver o deboche que foi, né? Os meninos pensando que é coisa, isso que acabou de falar aí, né? No sentido de, enfim, de falta de respeito, preconceito, discriminação mesmo, né? Então, ou seja, os malês, quem são? São pessoas escravizadas, né? Só que não eram quaisquer escravizadas, eram pessoas que tinham uma certa inteligência e tinham uma certa notoriedade já no que eles faziam por aqui, no caso, lá na Bahia. Então, eles queriam ter liberdade religiosa a partir da própria origem deles mesmo. Beleza? Então, esse aqui, como eu disse para vocês. Alguém queria falar? É o Gabriel? Sei. Não. Ah, tá. Mas tudo bem, quiser falar, só ligar o áudio aí para a gente comentar. Então, a cabanagem já foi aqui, ó, 1835, 1840. Foi lá no Pará. Então, quase todas essas revoltas aqui, meninos, teve a ver com cunho econômico financeiro. Porque o Brasil estava em crise, entendeu? E essa crise começou lá no Dom João. Eu até, uma dessas partes, eu assisti naquela novela, aquela anterior, Novo Mundo mesmo, né? Aí dizendo que quando o Dom João foi embora para Portugal, ele rapou todo o saldo do Banco do Brasil, entendeu? Ele impediu algumas escrituras, assim, de modo que o Dom Pedro I não podia vender algumas propriedades, não podia fazer dinheiro. Então, a crise econômica do Brasil começou naquele ponto lá. E aí, os produtos, como o Brasil só comerciava com Portugal, e Portugal estava frágil a relação, etc., né? Então, ou seja, o preço dos nossos produtos aqui começaram a ficar mais baixos. Uma série de questões assim fez com que nós entrássemos em crise. E aí, quem é que sofre na crise? O mais pobre, né? Então, quase todas essas revoltas aqui não são revoltas de elite, são revoltas de trabalhadores, revoltas daqueles que estão na ponta mesmo da produtividade, trabalhando, mas não tinha condição nenhuma de se sustentar, o que eles produziam não tinha valor comercial. Quase todas elas vão estar nessa mesma situação aí. Nós estamos falando de escravos libertos, indígenas. Sim, Luiz Paulo. Eu tenho uma dúvida aqui. Por que o Brasil, como ele estava com essa relação frágil com Portugal, já deteriorado o comércio, mais ou menos, vamos dizer assim, e, tipo, ele não estava com laços fracos com Portugal, beleza, ele não estava conseguindo fazer comércio com Portugal. Mas então, por que não fez comércio com Venezuela, Colômbia, que está aqui do nosso lado? Não sei, mas aí é a questão da notoriedade comercial, entendeu? Então não era o caso. Ele ia fazer negócio, se não era com Portugal, aí tinha quem mandava nos negócios e quem mais atrapalhou a gente, que foi a nossa queridíssima Inglaterra, certo? E aí, o fato da Inglaterra ter emprestado os 2 milhões de libras esterlinas para o Brasil pagar a indenização para Portugal pela independência, fez com que a colonização continuasse, vamos assim dizer. Né? Do mesmo jeito que Portugal mandava, a Inglaterra continuou mandando. E a Inglaterra que continuou determinando o preço dos produtos. E essa que é a questão, viu, Luiz Paulo? Por mais que o Brasil, elevado a Reino Unido, teve uma certa autonomia para fazer negócio com quem ele quisesse, e depois, com a independência, ele podia fazer negócio que ele quisesse, quem mandava nos negócios era a Inglaterra. Né? A Inglaterra mandava nos negócios. E depois, quem passou a mandar nos negócios foi os Estados Unidos. Então, de lá para cá, se eu não falar até hoje, todos os nossos negócios são assim. Quando algum presidente nosso fez algum negócio com a China, o Brasil quase que entrou em infarto, né? Porque, sabe, abrindo Quando isso aconteceu a última vez, teve ditadura militar no Brasil que durou 20 anos, né? E aí, nesse governo Lula e Dilma, que teve alguns negócios aí, começou a fazer um negócio de vender frango para a China, essas coisas todas, aí nós temos mais uma vez situações de crítica, né, de perigo do Brasil ficar socialista, essas coisas todas aí. Mas o fato tem alguns países que mandam nos negócios do mundo. E aqui no Brasil nós tínhamos Portugal pela colonização, depois passou a ser Inglaterra, que determinou a abolição da escravatura, que determinou a proclamação da República no Brasil. Aí depois de Getúlio Vargas para frente, já foi os Estados Unidos mandando aqui até agora, se eu não me engano. Assim, se eu não estiver muito enganado, né, dessa situação. Inclusive até teve influência do Kennedy, professor, aqui na ditadura. Os Estados Unidos, né? Justamente. Professor, também tem uma coisa que eu queria citar. Por exemplo, a liberdade dos escravos ali, depois da liberdade de escravatura, depois que eles aboliram aqui no Brasil,
também foi por mais sentidos econômicos do que sentidos assim de direitos humanos, vamos dizer. Sim, Eles sim. não ligaram nem um pouco para direitos humanos. Eles só fizeram mais pelo lado da economia mesmo. Então pensa isso. Vocês não podem ser iludidos nesse sentido, né? Porque às vezes pode parecer que a Inglaterra é bonitinha na história, mas ela precisava que a Revolução Industrial ela alavancasse, né? E aí eu tendo salariados é muito mais interessante do que ter escravos. Os produtos circularem, né? E ser vendidos e comprados, etc. Sim, Luiz Paulo, para Professor seguir Caio, aqui. Uhum. basicamente, então, aqui no Brasil, a gente sempre foi, desde quando a gente foi descoberto, entre aspas, a gente sempre foi dependente de outros países, né, professor? Pois é. E controlado. É importante, a relação internacional ela precisa acontecer para exportação, né, importação, precisa acontecer. Mas essa relação, quase sempre na nossa história, é meio que de submissão, né? E aí isso não é nada legal. Né? Não tem nenhum país no mundo que fala, esse país depende do Brasil. Mas o Brasil depende de outros países. Então esse que é o problema, né? Que a gente teria que pensar uma perspectiva diferenciada dessa. Então, vamos seguir aqui, meninos. Então, balaiada lá, eu digo para vocês que essas revoltas todas têm cunho. Matheus, eu acho que deve estar algum mau contato aí no seu microfone, alguma coisa nesse sentido, tá? Eu estou vendo que você está tentando ligar e está passando ruído, né? Acho que é a questão que você tem que desconectar, ligar ele de novo aí, até ficar legal assim, tá? Então, beleza. Agora vamos finalizar essa aula de hoje aqui, esse momento de aula de hoje, depois a gente vai continuar um pouquinho mais tarde, né? Você vai marcar aí, por favor, essas foram 4 regências no Brasil, né, nesse período, mas uma foi provisória. Olha o períodozinho que ela durou aí, ó, Luiz Paulo. De abril a julho de 1831. Aí, terminado esse período, aí nós tivemos uma permanente que durou 3 anos. Depois teve o Padre Feijó, teve a regência una do Padre Feijó, que foi de 1835 até 1837, e nós tivemos uma regência una de Araújo Lima. Aí, no contexto do Araújo Lima, que nós temos, então, a passagem, o processo para, então, Dom Pedro II assumir o trono aqui no Brasil. Ok? Professor Caio, Sim. deixa eu falar para o senhor que eu estou anotando aqui, e aí o senhor pode falar, qual que é o título que pode colocar aqui? Você já colocou lá o período regencial? Peraí que eu tô terminando de copiar aqui. Abril? Tá, peraí. Tá. Vou voltar para lá, tá aqui. Período. Então agora, menino, Professor. vamos colocar aqui o nome dos regentes. Pode falar. Beleza, professor. Aí agora eu já coloquei o título. E agora copiar esses negocinhos aí, né? Esses tópicos. Um pouquinho da data aqui desses itens. Ó, tipo, a regência trina, quem queria falar aí? Tem uma menina que chamou? Fui eu, professor, que eu ia falar que eu tirei foto, que no intervalo eu vou copiar. Tá, Pra não tudo ter bem. que copiar apressado e sair feio. Eu vou acrescentar aqui o nome dos Professor, regentes. essas datas aí, que está escrito na frente do nome deles, é da data que eles começaram a governar até o final do governo. Do governo. Sim. E aí, antes de passar lá, deixa eu mandar aqui já no grupo a frequência, para vocês não ficarem desesperados quanto a isso. Cadê o 8º ano desses grupos aqui? 8º. Aí eu vou colocar só o nome dos 6, né? Que é a regência trina provisória, trina permanente. Então são 6 nomes, 6 pessoas que fizeram ocupar essa função aqui no Brasil durante esse período. Aí depois, no horário lá que a gente tem aula mais tarde, a gente continua colocando mais alguns pontos desses aí, tá? Aí você vai postar a chamada no grupo, professor? Já acabei de fazer isso, nesse segundo agora. Tá bom. Já pode sair? Vamos ver, já deu prazo mesmo, né? Vamos deixar para depois, quando a gente voltar mais tarde, né? A gente coloca o nome deles e segue daí para frente. Tem palavra-chave? Tchau, professor. Fica com Deus. Quem? É o Vitor de Barros que está falando, por acaso? Ué, parece que ele nem está aqui, né? Eu não vou falar nada, professor. Tá bom, Luiz. Eu tô aqui sim, professor. Tá aí, né? Tá bom. Tem gente Mas perguntando... dessa vez não foi eu, não. Eu já aprendi que não tem palavra-chave. Que bom, então. Então, até mais tarde, gente.
seres humanos, Peraí, Caio.